falo disso? Porque a sociedade ainda é repleta de gente má. O mundo é mau e Jesus Cristo sabia disso, por isso que Ele ora para que nós sejamos guardados do mundo. Não tirados do mundo, guardados do mundo. Ele não fala, ide e remi o mundo por mim. Ele não fala assim. Ele roga para que nós façamos discípulos sabendo que nesse mundo mau nós somos assolados pela oposição ao povo de Deus. Me parece que os caiperianos gostam muito de graça comum. Gostam muito de atuar na sociedade e entender que Deus faz maravilhas através, inclusive, de incrédulos. O que é verdade? Mas eles não têm equilibrado com o conceito de antítese. Então eu quero terminar a minha palestra com o que eu entendo, claro que é minha postura, que eu acho que é uma postura equilibrada. O que seria bom a gente aprender de Kuyper e dos caiperianos? Qual seria uma resposta que eu entendo ser bíblica a partir do que Kuyper e os caiperianos nos ensinam? Então, primeiro ponto. Crescer no engajamento sociocultural. O que eu quero dizer, eu já disse antes, é importante destacar que não só Kuyper, mas os seus seguidores fizeram um bem enorme à nossa igreja ao nos lembrar que nós somos chamados a participar de diferentes segmentos da sociedade e atuarmos enquanto cristãos, não só atuarmos e ao mesmo tempo sermos cristãos, mas atuarmos nossa fé. Então esse engajamento cultural diz respeito tanto a dialogar quanto confrontar cultura. O que essa tradição caipiriana nos ensina que é rico a esse respeito? Nos ensina, por exemplo, que cultura não é neutra. Por que eu preciso dizer isso para você? Porque às vezes a gente usa a palavra cultura como se fosse uma coisa neutra de juízo de valor. Por exemplo, você vai para uma outra parte do Brasil e você fala assim, aqui o pessoal é diferente, né? Eles fazem as coisas meio diferentes, mas é cultural, né? Eu entendo. O que você quer dizer por é cultural? Não pode ser julgado, não é passível de avaliação crítica, é cultural. Se lá se faz de um jeito, aqui se faz de outro, tudo bem, é cultural, a gente entende. Mas cultural não é uma saída para você não fazer juízo. Cultura é impregnada de princípios que são bíblicos e princípios que não são bíblicos. E a gente precisa aprender que cultura, portanto, é manchada com orientação religiosa. Por isso a gente dialoga com ela e a confronta. E a tradição caipiriana foi muito sábia em nos lembrar disso. Em lembrar que nós temos que criar ou desenvolver cultura, não uma subcultura, de que a gente precisa participar das diferentes áreas do ser humano, de atuação humana, sabendo que Deus pode nos usar ali. Então esse é o primeiro ponto positivo que eu ressalto nessa postura equilibrada. O segundo ponto é que a gente tem que ter uma expectativa correta. Então eu vou propor a palavra que eu mais gosto. Ao invés de falar de redimir cultura, eu prefiro falar de reformar cultura. Por que eu acho que reforma é uma boa palavra? Não é porque eu gosto do século XVI, né? De Lutero e Calvino, não é isso. É que reforma é uma palavra que ensina pra gente algumas coisas que eu acho que tem tudo a ver com cosmovisão e atuação social. Primeira coisa que ela nos ensina é que Deus nos coloca ali para frear a derrocada moral de um cenário ao nosso redor. Por exemplo, nós não somos chamados de sal da terra. O que significa ser sal da terra? Significa que Deus nos coloca num lugar para retardar o seu apodrecimento moral. É isso que o sal fazia com a carne na época que não tinha geladeira. Então você salgava a carne não só para dar sabor a ela, mas para preservá-la do seu apodrecimento. Quando fala que nós somos sal da terra, fala que nós somos luz do mundo, Deus está falando de adentrar aquilo que é mal e testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Então o sal da terra faz isso, e isso é algo muito positivo. Quando a gente reforma, o que a gente faz? A gente luta contra a deterioração que é natural. Mas tem um segundo aspecto da palavra reforma que eu acho muito boa. É que reforma nunca é permanente. Igreja reformada? Sempre reformando. Você já ouviu esse lema antes? Tem uma coisa muito bonita desse lema. É a ideia de que nós vivemos debaixo da segunda lei da termodinâmica.
Tudo tende ao caos, à deterioração. Então, é assim, reforma dura só alguns anos na sua casa. Você não reforma e fala assim, 40 anos sem precisar mexer. Pouca coisa dura isso tudo. Normalmente daqui a alguns anos você tem que mexer de novo. E aí daqui a outros anos você tem que mexer de novo. Por quê? Porque reforma é a ideia de que algo é retardado no seu apodrecimento, mas não é parado e não é restaurado. Presta atenção agora. Quando nós somos colocados nesse mundo para salgar esse mundo, Deus não espera que a gente transforme, presta atenção, Deus não espera que a gente transforme carne podre em carne boa. Sal não faz isso. Sal apenas retarda o apodrecimento de carne ainda em estado comestível. A ideia que eu quero trazer para você é a seguinte, e é uma analogia apenas. Deus não coloca você para transformar algo de dentro para fora de maneira permanente. Na Escritura, redenção é permanente. Isso aqui é muito bonito. Deus nunca redime a gente e retrocede na redenção. Você nunca experimenta uma fase da sua vida em que você diz assim, puxa vida, eu estava a 65% de redenção, mas eu dei uma escorregada essa semana, eu acho que caiu para 40%. Puxa vida. Você pode ter essa percepção, sabe? Sabe quando você tem a percepção de que sua fé enfraqueceu? E ela é real, a Bíblia fala disso. Sabe quando você tem a percepção de que por causa dos seus pecados você está frio com Deus? Sabe quando você tem aquela percepção de que não está bem? Você não usufrui mais daquilo que Davi chamou de alegria da salvação. Isso acontece. Mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que a gente fica menos remido. Essa é a percepção que a gente pode ter. Mas na Escritura é o contrário. Na Escritura você é transformado de glória em glória. Na Escritura, em Romanos 8, você é chamado de mais que vencedor. E não há nada que pode afastar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Na Escritura, então, nós somos definitivamente e progressivamente remidos. Deus nos redime de uma vez por todas. Redenção na Bíblia é uma palavra muito poderosa. Ela nunca retrocede. É sempre para melhor e é sempre certo o seu alvo, isto é, o seu objetivo. Sempre certo. Por isso que Paulo fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele sabe que redenção é certa. E ele sabe que ela é progressiva. Reforma é mais modesto. Reforma você faz e dali a 10 anos você tem que fazer de novo. E não é ruim. Veja, Deus usou a reforma protestante para fazer o quê? Para mudar algumas coisas na história da igreja europeia e mundial. E foi uma bênção. Mas a igreja europeia não ficou intacta aos ataques do maligno. A gente sabe que hoje ela sofre coisas terríveis, mas foi o continente da reforma. Olha para os avivamentos do século XVIII na Inglaterra, nos Estados Unidos da América. A gente gosta de falar deles como movimentos que impactaram a sociedade, e de fato fizeram. Mas o próprio Jonathan Edwards, que experimentou esse primeiro grande despertamento, fica triste anos depois, porque já não é igual. As pessoas voltam a pecados, elas voltam a práticas ruins. Nunca é definitiva essa mudança, pelo menos não aqui. Você entende por que eu prefiro usar a palavra reforma? Deus faz coisas tremendas aqui, mas quando a gente mexe em alguma coisa da nossa sociedade, nós promovemos mudança boa, mudança genuína, mas não permanente. Não permanente. Eu quero dar um exemplo da Bíblia Sagrada. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler 2 versos que estão em 1 Coríntios 7. Parece estranho que eu vá usar um texto sobre casamento para falar de transformação social, mas eu quero te dar um exemplo e eu vou começar a fechar com esse exemplo. Olha só, 1 Coríntios 7, versículo 14, eu vou ler aqui uma das versões que eu tenho aqui, fala assim: porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que esse verso está querendo dizer? Muita gente fica confusa quando lê esse verso, porque esse verso está tratando de um casamento em que uma pessoa é cristã e a outra não é. E Paulo está falando que quando o cristão age como cristão no casamento, o que acontece com seu marido e filhos é que eles são santificados.
Só que essa palavra é uma palavra forte para a gente, porque santificação é uma palavra que a gente sempre ouve em conexão com a redenção em Jesus Cristo. O que eu quero defender é que santificado aqui não é redenção resultante da graça especial. Olha por quê, olha para o verso 16. O texto fala assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? O que Paulo fala no versículo intermediário, o 15, é que mulher crente deve ficar com o marido descrente enquanto ele quiser, e vice-versa, que não deve se se apartar, deve ficar com ele. Agora perceba, Paulo está falando assim: você deve viver os princípios cristãos do seu lar, porque se você o fizer, você santificará o seu lar. Aí você fala, amém Senhor, salva, em nome de Jesus. Mas aí depois, 2 versos depois, Paulo fala, como é que você sabe se vai salvar? Ele não está falando de salvação, ele está falando de um salgar da família que a afasta de algumas contaminações. É verdade que algumas mulheres de Deus ou homens de Deus que enfrentam o duro desafio de estarem casados com uma pessoa descrente, às vezes conseguem trazer tanto benefício ao seu lar, e os seus filhos usufruem disso, a ponto de um outro Kuyper, não o Abraham, o Herman Kuyper, falar que essa é uma expressão pactual da graça comum. Sabe quando você conhece gente que passou pela igreja, cresceu na igreja, adotou princípios da igreja, embora hoje esteja afastado? Às vezes você consegue enxergar nessa pessoa uma expressão, ou os efeitos de ter convivido num lar cristão, num contexto, num ambiente cristão. Isso é santificar, em 1 Coríntios 7. E um marido crente santifica a sua esposa incrédula, e uma esposa incrédula santifica o seu marido, e os seus filhos são chamados de santos. Em que sentido? Eles são tirados, separados de uma contaminação que prevalece no mundo. E que bênção isso! Mas é isso que eu e você podemos fazer, santificar. Como saberás se salvarás o teu marido? Como você pode saber se o seu marido vai ser salvo por intermédio do seu testemunho? Você não sabe. Então atue no seu lar com os princípios nos quais você crê. Essa é a ideia que eu estou propondo, que a gente fale de reforma, de atuação que percebe que há um limite do que nós podemos fazer, mas que Deus pode fazer muito por nosso intermédio. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: Kuyper trouxe 2 bons conceitos que a gente deve tentar equilibrar: antítese, que é o contexto de oposição, e graça comum, que é a possibilidade de mudança. Quer dizer, a gente deve manter essas 2 coisas em equilíbrio. Eu tenho que participar muito, mas saber que sempre haverá antítese até a vinda do Senhor Jesus Cristo e a destruição de todos os inimigos. Agora presta atenção, por que eu estou falando desse equilíbrio? Porque eu não o vejo com frequência. Alguns kuyperianos vão falar de engajamento social e pouco de antítese, por isso que eles empolgam muita gente. E outros vão falar de antítese e pouco de engajamento, por isso que parece que eles levam os crentes a se separarem da participação social. Ambos estão errados. Nós temos que participar muito, mas esperar pouca mudança durável. Aí você fala assim, pastor, que desapontador, o senhor estava indo tão bem na sua palestra. Eu achei que o senhor ia fechar bonito, achei que o senhor ia fechar bem. Mas presta atenção, você pode perguntar assim, pastor, como é que eu falo para um crente participar muito e esperar pouca mudança durável? Como é que eu motivo esse pessoal? Por que, pastor? Por que participar então se vai ter pouco efeito? Pelo menos durável. Então aqui vem a minha resposta. Propósito último é você e eu sermos testemunhas. Eu quero explicar o que eu quero dizer por isso. Quando ímpios fazem atos bons, eles testemunham da bondade de Deus, mesmo sem o saber. Isso é graça comum. Quando crentes atuam segundo os princípios da palavra de Deus, eles não só promovem bem-estar social, graça comum, mas eles são instrumentos de Deus para transformação de vidas, graça especial. No fundo, a sua grande missão é ser testemunha. E ser testemunha não se preocupa com o resultado, apenas com a comunicação do que fala. Ser testemunha não significa que você opera mudanças, você só fala em nome do Rei. Eu queria que você aprendesse a ser testemunha. Não do jeito que a gente aprendeu, só de evangelização. Entenda que você testemunha de Cristo em qualquer coisa que você faz, bem ou mal.
Se as pessoas ouvem que você é cristão, mas a sua atuação no trabalho é desconexa da sua fé, eles podem até achar que você é um cara sério, mas ele pode pensar que fé não influencia em nada o seu trabalho. Se a maneira como você atua na escola é bem parecida com os bons e comportados alunos da universidade, então a sua fé não faz muita diferença. Os bons e comportados alunos fazem igual. Eu quero que você entenda que Deus colocou você e eu nesse lugar, e nos mantém aqui, não nos leva para o lugar precioso que Ele está preparando para nós, porque Ele quer que eu e você sejamos testemunhas. Eu vou fechar com uma história bíblica e depois vou orar. Você lembra quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor? Ele tinha sonhado que havia uma estátua, cabeça de ouro, ombros de prata, barriga aqui de bronze e as pernas de ferro e de barro. A história é muito bonita e você deve lembrar de detalhes. Nabucodonosor tem um sonho e Nabucodonosor exige uma coisa absurda. Ele fala assim, para os seus magos e seus sábios, eu quero que vocês adivinhem o sonho e depois deem a interpretação. Aí os magos falam assim, como é que é? Se o senhor falar o sonho, a gente interpreta. Pode deixar que a gente garante a interpretação. Ele fala, não, vocês estão me enrolando. Eu quero que vocês me falem um sonho, para eu saber que vocês realmente podem interpretar. Falem qual é o sonho. Lembra que até então nunca ninguém tinha feito, nem na história bíblica. José era um intérprete de sonhos que lhe foram contados, mas ninguém adivinha sonho. Pois está ali um jovenzinho chamado Daniel, e ele vai orar com os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele pede ao Senhor a interpretação e Deus dá. Ele chega lá e conta tudo. E é muito bonito ver o espanto do rei. O rei se curva diante de Daniel, por causa do seu conhecimento. Mas a parte que eu mais gosto do capítulo 2 é quando Daniel chega na parte em que ele diz assim, rei, eu quero que você saiba que eu sei de todas essas coisas não por minha causa, não por causa da minha sabedoria, mas porque o meu Deus quer falar com você. No verso 30 ele fala a coisa mais bonita da sua atuação social. Ele fala assim, Deus, o Rei dos Reis, quer falar com você. Foi por isso que Deus me deu a interpretação. Eu sou testemunha aqui. E por que eu gosto dessa história de Daniel? Daniel é um exemplo de participação social. Ele estava envolvido na política. Agora você pensa que o reino da Babilônia inteiro se converteu a Cristo? Não. Pelo contrário. A gente sabe que Nabucodonosor continua tão mal que Deus o humilha por causa da sua soberba. Mas Daniel não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele foi testemunha. E é por isso que a história é tão linda. Porque no final das contas, Deus é que recebe a glória. Ele é que é ouvido. Ele é que aparece como personagem principal. Daniel sabia ser testemunha. Eu quero chamar você a fazer o mesmo. Vou orar por nós.